O calor de Belo Horizonte pesava como um cobertor úmido sobre a cidade. Dentro do apartamento, no Buritis, o ar-condicionado lutava contra a tarde de sexta-feira. Luana, de 8 meses grávida, caminhava devagar pelo corredor. Cada passo era calculado. A mão direita pressionava a lombar, aliviando a tensão constante que carregava junto com o filho. O vestido de gestante, de algodão leve, colava-se ao seu corpo com o suor. Ela parou um instante, ofegante. O bebê chutou, uma leve agitação em seu ventre. Era quase hora de sair com as amigas para um jantar tranquilo, sua despedida de solteiro. Um SPA. Nada de balada ou barulho. Seu corpo pedia sossego. A porta do quarto estava entreaberta. De dentro vinham vozes masculinas, risadas altas e o som de uma garrafa sendo aberta. Tiago e seus amigos se preparavam para a despedida de solteiro dele na Savassi. Luana sorriu fraco, imaginando o burburinho. Ele sempre foi o centro das atenções. O carismático, o que fazia todos rirem. Ela se aproximou para pedir que ele não exagerasse na bebida. 2 dias para o casamento. Tudo estava pronto, planejado, pago. A vida deles, prestes a começar de forma oficial. A mão dela tocou a maçaneta, mas não girou. Uma voz a fez parar. A voz dele sussurrou bem baixinho. Pô, claro que chamei a Patrícia. Ele falou num tom que não era baixo o suficiente. Um tom de cumplicidade podre. Mandei ela se preparar todinha para mim essa noite. Vou deixar essa cansada, pode anotar. A gargalhada dos amigos foi uníssona, estridente, cortante como caco de vidro. Um deles, com a voz mais rouca, completou. A noiva tá de repouso mesmo, brother. Barrigão não deixa fazer nada. Aproveita, pô, faz o serviço completo. Luana não respirou. O coração, que batia acelerado pelo esforço de carregar o peso, pareceu parar. O ar saiu de seus pulmões, mas não voltou a entrar. Ela encostou a mão na parede. A textura fria da tinta não a acalmou. O bebê chutou de novo, mais forte desta vez, um movimento brusco que a fez arquear as costas. Não era um chute de desconforto, era um espasmo. Uma resposta física à facada que ela acabara de levar sem ver a lâmina. Ela não abriu a porta. Não gritou. Não fez cena. Seus pés descalços recuaram no corredor frio. O corpo todo tremia por dentro, um tremor silencioso e profundo, como se a estrutura óssea estivesse se desintegrando. Ela olhou para a barriga. Suas mãos, agora trêmulas, envolveram o volume onde estava seu filho. O noivo, o pai de seu filho, o homem com quem dividia a cama e as contas, estava planejando de forma calculada e arrogante traí-la, na noite de sua despedida de solteiro, com a ex-namorada, e os amigos achavam graça, aprovavam. A imagem do vestido branco, cuidadosamente pendurado no armário da sala de estar, surgiu em sua mente. Era um vestido simples, elegante. Ela o escolhera pensando no conforto, já que estaria grávida. Agora, aquele branco parecia uma ofensa, uma mentira costurada em renda e seda. Enquanto estava na cozinha, ela ouviu o barulho dele saindo do quarto, as risadas ainda altas, as piadas de mau gosto. Tiago passou no corredor como um furacão distraído. Amor, vou lá, não espera acordada, hein? Te amo! Ele gritou, sem nem procurar ela no apartamento, abriu a porta da frente e sumiu com os amigos no elevador. A porta se fechou. O silêncio no apartamento era absoluto. O único som era a respiração ofegante e rouca de Luana tentando recuperar o fôlego. Ela deslizou pela parede até sentar no chão frio do corredor. As lágrimas não vieram. A dor era grande demais para isso. Era uma sensação física de vazio, como se alguém tivesse aberto um buraco no seu peito e removido tudo por dentro. O nojo subiu pela sua garganta, um gosto amargo e metálico. Ela engoliu seco. A vida que ela imaginava, o futuro que construíram nos planos e nas promessas,
desmoronou naquele corredor, na sexta-feira à tarde, 2 dias antes do casamento. O homem que ela amava era um estranho. E pior, era um canalha. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder os próximos acontecimentos desta história arrasadora. O barulho da porta do apartamento se fechando ecoou pelo silêncio como um tiro. Luana ficou parada no corredor, ainda encostada na parede fria. O som das risadas de Tiago e dos amigos desapareceu no elevador, deixando para trás um vazio pesado, absoluto. Ela deslizou para baixo até sentar no chão de madeira. Suas pernas já não a sustentavam. A respiração vinha em golpes curtos e irregulares. O bebê chutou, uma série de movimentos bruscos e agitados, como se sentisse o terremoto interno da mãe. Ela pressionou as mãos contra o ventre, tentando acalmar os dois. O telefone no bolso do vestido vibrou. Ela puxou-o com dedos trêmulos. Eram as amigas, avisando que estavam a caminho dos PA. A tela do celular pareceu dançar diante de seus olhos. Ela digitou uma mensagem, as teclas escapando de seus dedos molhados de suor. Meninas, desculpe, não estou me sentindo bem. Vou cancelar, preciso descansar. As respostas de preocupação pipocaram imediatamente. Ela silenciou o grupo. O mundo exterior precisava desaparecer. Aos poucos, forçou-se a levantar. O corpo inteiro doía. Uma dor profunda e cansada que ia Caminhou além da até física. o quarto. O cheiro do perfume dele ainda estava no ar. Uma mistura doce e familiar que agora a enojava. A cama estava bagunçada, uma camisa social jogada sobre a poltrona. Tudo falava de uma vida normal que ela sabia agora era uma mentira elaborada. Sentou-se na beira da cama, o colchão cedendo sob seu peso. A respiração ainda falhava, presa em seu peito. Ela fechou os olhos, tentando encontrar um ponto de apoio, uma âncora. Pensou no vestido de noiva, pendurado cuidadosamente no armário da sala. Lembrou-se do dia em que o escolheu, da felicidade que sentiu. A imagem veio à mente, mas parecia distante, como de outra pessoa. Tentou pensar na decoração já montada no salão em Nova Lima, nas flores que ela mesma escolhera. Lembrou do buffet, do cardápio degustado e aprovado com tanto cuidado. Pensou nos presentes de casamento que já haviam chegado, empilhados num canto da sala de estar. Na família inteira, tios, avós, primos, que já estavam a caminho de Belo Horizonte, alguns até de outros estados. Cada pensamento era um tijolo de um castelo que desabava. Cada memória, um golpe. Tudo aquilo que parecia tão sólido, tão real, agora se revelava uma construção frágil, erguida sobre uma fundação podre. A humilhação queimava seu rosto. O nojo era um gosto amargo e persistente na parte de trás da garganta. Pegou o telefone novamente. Sua mão tremia menos agora, substituída por um peso frio. Ligou para a mãe. A linha tocou 1, 2 vezes. "Minha filha, tudo bem? Já está com as meninas?" A voz animada de sua mãe preencheu a linha. Luana engoliu seco. A voz saiu rouca, estranha. "Mãe!" O tom fez o silêncio do outro lado da linha ficar instantaneamente pesado. "Lu, o que houve? O bebê?" "O bebê está bem." Ela pausou, reunindo o fôlego que faltava. "O Tiago, ele me trai." "O quê?" "Ouvi ele agora há pouco com os amigos. Ele convidou a Patrícia, a ex, para a despedida de solteiro. Disse que mandou ela se preparar toda para ele." As palavras saíam como facas, cortando sua própria garganta ao serem pronunciadas. "Meu Deus, Luana, tem certeza? Você ouviu direito?" "Ouvi, mãe." Foi claro, e os amigos riam, aprovaram. Sua voz quebrou na última palavra. "Onde você está?" "Em casa, sozinha." "Eu e seu pai estamos indo. Sua irmã também. Fique aí, não faça nada. Acredito que amanhã de manhã a gente chega aí. A gente vai resolver isso." "Está bem." Desligou. A mão que segurava o telefone caiu no colo.
O silêncio do apartamento a envolveu novamente, mas agora era diferente. Ela não estava mais sozinha. Levantou-se e foi até a sala. O vestido branco estava lá, protegido por um saco plástico. Ela o observou por um longo momento. Não sentiu raiva ainda. Apenas uma dor profunda, uma decepção tão vasta que parecia um oceano dentro de seu peito. Sentou-se no sofá, de frente para o vazio da sala de estar. A noite havia caído completamente. As luzes da cidade brilhavam lá fora, um contraste cruel com a escuridão que sentia. As horas passaram. Ela não se moveu. O bebê se acalmou dentro dela, como se adormecesse. A respiração dela, aos poucos, foi se acalmando também, estabilizando num ritmo lento e profundo. A frieza começou a se instalar, substituindo o choque inicial. Era uma frieza calculista, determinada. Ela não chorou, as lágrimas não vieram. A humilhação era grande demais para o pranto. O que ela sentia era a morte lenta de um futuro. A aceitação de que o homem com quem iria compartilhar sua vida, o pai de seu filho, era um estranho. Um homem capaz de rir de sua confiança, de planejar sua traição com os amigos, de reduzir tudo o que construíram a uma piada de mau gosto. Naquela madrugada, enquanto Belo Horizonte dormia, Luana ficou acordada. E naquele silêncio, entre a dor e a frieza, ela tomou a decisão que mudaria tudo. O casamento não aconteceria. A vida que ele imaginava para ela, de esposa traída e tolerante, não existiria. Ela não era aquela pessoa. Ele a subestimara completamente. A luz do amanhecer começou a clarear suavemente as janelas quando ela se levantou do sofá. Seu corpo estava rígido, mas sua mente, pela primeira vez desde a tarde anterior, estava absolutamente clara. Caminhou até a cozinha, pegou uma caneta e um bloco de notas ímã da geladeira. Sentou-se à mesa da cozinha, a luz do dia nascente iluminando o papel em branco, e começou a escrever. Ela olhou para o bilhete. A letra era firme, decidida. Ela colocou a última xícara na bandeja. Seus movimentos eram precisos, mecânicos. A mão não tremia ao servir o café preto no copo que ele preferia. O pão com manteiga estava perfeitamente cortado. Colocou o bilhete ao lado do pão, pesou-o com um saleiro para que não voasse com a brisa da janela. Seu corpo doía da noite em claro, mas a mente estava anormalmente clara. O bebê mexia-se dentro dela, um movimento mais calmo, como se entendesse que a tempestade havia passado e dado lugar à determinação. Ouviu o barulho do elevador no hall. Passos pesados, uma chave tentando encontrar a fechadura. A porta abriu-se e fechou-se com força. Tiago entrou no apartamento às 6h17 da manhã. Seus passos eram desequilibrados, arrastados. O cheiro de álcool e um perfume barato e enjoativo precediam-no pelo corredor. Ele parou na porta da cozinha, encostou-se no batente e a olhou com um sorriso bobo. Lu, você acordada? Suas palavras saíram pastosas. Ela não respondeu. Apenas terminou de arrumar a bandeja e colocou-a no centro da mesa. Vou dormir um pouco, amor. Tô morto. Ele riu sozinho, um som rouco e desagradável. A noite foi animada. Sem olhar para ele, Luana passou por seu corpo escorado no batente. Seu braço roçou no dele. A pele dele estava quente, úmida de suor. Ela sentiu o estômago embrulhar. Foi direto para o quarto da frente, que seria o quarto do bebê. Entrou e fechou a porta atrás de si. Não a trancou. Apenas sentou-se na poltrona de amamentação que haviam comprado na semana passada e esperou. Ouviu ele tropeçar pelo corredor, cantarolar algo ininteligível. A porta do quarto deles abriu e fechou com um baque. Em segundos, o silêncio foi preenchido pelo ronco profundo e irregular que vinha do quarto. Luana permaneceu na poltrona, imóvel. As mãos repousavam sobre o ventre. Seus olhos estavam secos, fixos na porta fechada. A luz da manhã foi clareando o quarto, iluminando as caixas de fraldas,
o móvel trocador ainda desmontado, o ursinho de pelúcia que a irmã lhe dera. 3 horas se passaram. O ronco no quarto ao lado parou. Ela ouviu os gemidos dele ao se espreguiçar, a cama rangendo. A voz dele, rouca e sonolenta, chamou: "Lu, faz um café para mim. Amanhã é nosso dia, amor." O silêncio foi a única resposta. "Luana?" A cama rangeu com mais força. Ele deve ter se sentado. A porta do quarto abriu-se. Seus passos descalços ecoaram pelo corredor. "Lu, cadê você, amor?" Os passos dele passaram pelo quarto do bebê e seguiram para a cozinha. Ela imaginou-o parando na porta, vendo a bandeja arrumada sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, o som de papel sendo desamassado, um riso baixo, incrédulo. "Drama de grávida", ela ouviu ele murmurar. Agora, nessa hora, ouviu-o servir café, a garrafa térmica tilintando contra o copo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Mastigou o pão com um ruído que ela conseguia ouvir através da porta. 5 minutos se passaram. Ele terminou o café. A cadeira raspou no piso quando ele se levantou. Os passos dele vieram em direção ao quarto do bebê. A maçaneta girou. A porta abriu-se. Tiago estava parado na entrada, com o bilhete amassado numa das mãos. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de sono e ressaca. Ele a viu sentada na poltrona. Seu rosto se contraiu num misto de irritação e preocupação forçada. "Luana, pelo amor de Deus, o que é isso?" Ele balançou o bilhete no ar. "Boa sorte com a Patrícia. Que história é essa? Você está ficando maluca com os hormônios?" Ela não respondeu, apenas o fitou. Seu silêncio pareceu incomodá-lo mais que qualquer gritaria. "Foi só uma brincadeira, mulher. Uma piada com os caras. Você acha que eu seria idiota de chamar a Patrícia? Pelo amor de Deus." Ele deu um passo para dentro do quarto. "Levanta daí. Vamos arrumar suas coisas para o hotel da cerimônia. Hoje é dia de ficar relax, lembra?" Ele estendeu a mão para pegá-la pelo braço. Luana não se moveu. Seus olhos encontraram os dele com uma frieza que fez ele parar no meio do movimento. "Tira a mão de mim", ela disse. A voz era baixa, plana, sem emoção. A mão dele recuou, não por obediência, mas por surpresa. "Olha, eu sei que você está sensível, mas... Entra na sala, Tiago." "O quê?" "Entra na sala." Cada palavra foi dita com uma clareza cortante. Ele hesitou, sua expressão mudando da irritação para uma confusão genuína. O cheiro de álcool ainda emanava dele, misturado agora com o suor da noite mal dormida. "Que jogo é esse, Luana? Não tenho tempo pra... Entra na sala!" A voz dela não aumentou de volume, mas sim de intensidade. Era uma ordem, seca, final. Ele pestanejou, surpreso pela força na voz dela. Com um resmungo, recuou pelo corredor. Ela ouviu seus passos indo em direção à sala. Luana levantou-se da poltrona. Suas pernas estavam dormentes. Apoiou-se na cômoda por um instante até que a circulação voltou. Então, seguiu-o. Tiago estava parado no meio da sala. Ele olhava ao redor, sua expressão de irritação dando lugar a um estupor crescente. O vestido de noiva não estava mais pendurado. Estava dobrado com precisão militar sobre o sofá. Em cima dele, a aliança de noivado dela. Ao lado, uma pasta azul marinho, aberta. Dava para ver fotos e mensagens impressas dentro. Várias folhas espalhadas pela mesa de centro. Mas o que prendeu seu olhar foram as 2 malas. A grande de rodinhas e a menor de mão. Ambas prontas, fechadas, posicionadas perto da porta de entrada. O que isso significa? Sua voz perdeu a arrogância. Soou confusa. Luana parou do outro lado da mesa de centro, de frente para ele. Seu rosto era uma máscara serena. Significa que você deveria ter levado a sério o bilhete. Ele olhou para as malas, para o vestido, para a pasta. Seu cérebro, lento pela ressaca,
parecia lutar para processar a cena. Isso é algum tipo de chantagem? Por causa de uma piada? Você vai desfazer o nosso casamento por causa de uma brincadeira de homem? Foi uma piada muito específica, Tiago. Sobre a Patrícia. Sobre mandá-la se preparar. Sobre deixá-la cansada. Ela inclinou a cabeça. Os seus amigos riram muito. Acharam muito engraçado que a noiva tá de repouso. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. O rosto dele começou a perder a cor. E as mensagens, Tiago? Ela apontou para a pasta. As que você pensou que tinha perdido quando derrubou o celular no vaso. Os olhos dele arregalaram. O que restava de sangue em seu rosto drenou completamente. Seus lábios se separaram. Como... backup no iCloud, senha que nunca mudou. Ela deu um passo à frente. Você vai casar comigo pelo bem da criança. Foi o que você disse para ela. É só papel, nada muda entre a gente. A respiração dele acelerou. Ele olhou para a pasta como se fosse uma cobra prestes a atacar. Luana, amor, isso não é o que você pensa. É exatamente o que eu penso. A voz dela estalou no ar, finalmente mostrando a fúria que fervia por baixo da superfície gelada. Você me traiu, mentiu e pior, você me reduz a um fardo, a uma obrigação. O casamento é só papel. O nosso filho é pelo bem da criança. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco saiu de sua garganta. Suas mãos começaram a tremer. O telefone dele, que estava no bolso do short de dormir, começou a tocar. A vibração era audível no silêncio tenso da sala. Ele ignorou. Quem vai ser? Ela perguntou, sua voz voltando ao tom controlado. Sua mãe? A minha? O padre? Alguém do buffet? O grupo do casamento deve estar uma festa. O telefone tocou novamente. E novamente. Em seguida, o celular dela sobre a mesa começou a vibrar. A tela acendeu com o nome da mãe dele. Tiago olhou para o telefone dela, depois para ela. O pânico começou a se instalar em seus olhos. O que você fez, Luana? Eu cancelei o buffet, cancelei as flores, cancelei a igreja, liguei para o cartório e cancelei tudo. Ela enumerou cada item com uma calma aterradora. E enviei uma mensagem para o grupo da família. Apenas os prints das suas conversas com a Patrícia. E a foto que alguém postou de você e ela aparecia ao fundo no bar ontem à noite. Me diga o que ela estava fazendo na sua despedida? Ele cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mão voou para a parede, procurando apoio. Você não... Eu fiz tudo às 5 da manhã, enquanto você roncava bêbado. Ela pegou suas malas. Agora você lida com as consequências. Boa sorte com a Patrícia. Ela começou a empurrar a mala grande em direção à porta. Não! O grito saiu rasgado, desesperado. Ele se lançou para a frente, bloqueando o caminho dela. Você não vai embora. A gente pode consertar isso, eu explico. Foi só uma vez. Luana parou, seus olhos percorrendo o rosto desesperado dele com desprezo. Foi só uma vez durante meses, Tiago, e ia continuar. Você mesmo disse, nada muda entre a gente. Ele caiu de joelhos, agarrando a barra da sua saia. Suas mãos tremiam violentamente. Por favor, pelo nosso filho, pelo amor de Deus, Luana, eu te amo. Ela olhou para ele, ajoelhado no chão, e pela primeira vez não sentiu nada. Nenhuma piedade, nenhum amor. Apenas um vazio frio. Se você me amasse, não teria me humilhado. Se você amasse nosso filho, não teria reduzido a existência dele a uma obrigação. Ela soltou a mala e se abaixou até ficar na altura do seu rosto. Sua voz era um sussurro cortante. O casamento acabou, antes mesmo de começar. Agora, a campainha sai da minha frente. Um toque longo, insistente. Luana endireitou-se, uma pontada de dor nas costas pelo esforço. Ela não precisava perguntar quem era. Sua família tinha chegado.
Tiago ainda estava de joelhos, o rosto pálido e as mãos agarradas à barra da saia de Luana. Seus olhos, arregalados, estavam fixos na porta, como se pudesse ver através da madeira o que o aguardava do outro lado. Luana puxou o tecido de sua saia para longe de seus dedos trêmulos. "Pare de se fazer de vítima e abra a porta", ela disse, sua voz baixa e firme. Ele se levantou com dificuldade, as pernas parecendo de gelatina. Cada passo em direção à porta era lento, pesado. Sua mão, quando se ergueu para a maçaneta, tremia visivelmente. Ele respirou fundo, um suspiro trêmulo e rouco antes de girar o metal. A porta se abriu. O corredor não estava vazio. Estava cheio. A mãe de Luana, Dona Marta, estava na frente, seus olhos estreitos e sua boca uma linha fina e dura. Atrás dela, a irmã de Luana, Carla, com os braços cruzados. E o pai, seu Álvaro, um homem geralmente tranquilo, agora com o rosto rubro e as mãos cerradas. A madrinha, tia Márcia, e o padrinho completavam o grupo. A energia que emanava deles não era de preocupação, era de fúria contida. Dona Marta não esperou por um convite. Ela deu um passo à frente, forçando Tiago a recuar para dentro do apartamento. Seu olhar varreu a sala, pousando por um instante no vestido dobrado, na aliança, nas malas, antes de retornar a Tiago com a força de um golpe físico. "Você", ela começou. Sua voz era um sibilo baixo e perigoso. "Traiu minha filha, grávida de 8 meses, 2 dias antes do casamento." Tiago abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta pareceu se contrair. Carla deu um passo à frente, apontando um dedo acusador para seu peito. "E com a Patrícia?" "Sério, Tiago? A cidade inteira sabe a fama dessa mulher. Todo mundo sabe com o que ela se mete. E você leva essa para perto da minha irmã? Perto do seu próprio filho?" Eu estava brincando." Tiago conseguiu engasgar, o rosto suando profusamente. Ele olhou para Luana, que agora estava parada ao lado da família, suas costas eretas, seu rosto uma máscara impenetrável. "Amor, por favor, fala para eles. Foi uma piada de mau gosto com os amigos." "O pessoal exagerou no bar, bebeu demais." "Ninguém exagerou na sua conversa com a Patrícia, Tiago." A voz de Dona Marta cortou como uma lâmina. O silêncio na sala ficou absoluto. Todos os olhos estavam nela. Ela tirou o celular do bolso, segurando-o como uma arma. "A própria Patrícia me mandou tudo. Eu entrei em contato com ela esta manhã. Ela não é tão leal a você quanto você pensa, especialmente quando percebeu que seria a amante de um homem que está prestes a ter um filho." Tiago ficou branco, uma palidez doentia e repentina que fez sua pele parecer de cera. Seus lábios se moveram, formando um não silencioso. "Ah, sim", Dona Marta continuou, deslizando o dedo pela tela do celular. "As conversas, todas, as fotos íntimas que você teve a estupidez de enviar, os encontros marcados, o motel na saída para Nova Lima, o café na Savassi depois do seu ultrassom, Luana." Ela olhou para a filha e, pela primeira vez, sua voz quebrou ligeiramente. "Vocês estavam se falando há meses, desde antes dela engravidar." A revelação caiu na sala com o peso de um bloco de concreto. O ar pareceu sair completamente dos pulmões de Tiago. Ele cambaleou, seu corpo atingido por uma verdade que ele pensou estar enterrada. Seus joelhos cederam e ele se agarrou à parede para não cair. A respiração era um apito curto e ofegante. O suor escorria de suas têmporas, misturando-se às lágrimas de pânico que agora escorriam em seus olhos. Foi quando Luana se moveu. Ela deu um passo à frente, passando pela mãe, e parou a poucos metros dele. Sua barriga enorme era um testemunho silencioso de tudo que ele estava prestes a perder. Seus olhos, no entanto, estavam secos, secos e frios. "Tiago", ela disse, e o som do seu nome em sua boca soou estranho. Final. "Acabou." Ele chorou.
Um soluço feio e descontrolado que sacudiu seu corpo. Não, não, Luana, por favor. Ela está mentindo. A Patrícia está mentindo. Ela é uma louca, ciumenta. Dona Marta levantou o celular e a tela brilhou, mostrando uma sequência de prints de conversas. As datas, os horários, a foto de perfil de Tiago eram inconfundíveis. Isso é mentira? Ela perguntou, sua voz carregada de desprezo. Tiago não conseguia mais olhar. Ele encostou a testa na parede fria, seus ombros sacudindo. Foi então que Dona Marta soltou a bomba final, a que destruiu ele completamente. E ela me contou outra coisa, Tiago. Algo que você manteve muito bem escondido. Ela fez uma pausa, garantindo que cada palavra fosse absorvida. Vocês se encontraram naquele mesmo motel na semana passada, 2 dias depois do chá de bebê. O chá que a família dela veio de longe para dar. O chá onde você sorriu e abraçou todo mundo, fingindo ser o noivo perfeito. Luana ficou imóvel, seus olhos fixos na nuca de Tiago. Ela não sabia dessa parte. E você sabe o que você disse para ela, Tiago? Dona Marta pressionou, sua voz agora gotejando veneno. Você reclamou do chá, disse que era um saco, disse que não aguentava mais a encenação. E então você disse que só estava indo com o casamento porque a família da Luana tinha um bom nome e porque você não queria pagar pensão. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso que qualquer grito. A expressão no rosto de Luana mudou. Não era mais apenas dor ou raiva. Era um nojo profundo, visceral. Sua mão voou instintivamente para o ventre, protegendo o bebê daquela revelação repugnante. Tiago se virou, seu rosto distorcido em um misto de horror e negação. Isso é mentira! Ele gritou, sua voz estridente. Eu nunca disse isso! Ela está inventando! Por que ela inventaria? Seu Álvaro falou pela primeira vez. Sua voz era um rosnado baixo. O que ela ganharia com isso agora? Você já foi exposto. Ela é amarga. Ela nunca superou o fim. Tiago estava quase hiperventilando, procurando desesperadamente os olhos de Luana. Lu, você me conhece. Eu amo nosso filho. Eu nunca diria algo assim. Luana olhou para ele e pela primeira vez naquela manhã, uma lágrima solitária escapou de seu olho e rolou por sua face. Não era uma lágrima de tristeza por ele. Era uma lágrima pelo filho que carregava, pelo fato de que o pai de sua criança era capaz de algo tão baixo, tão calculista. Ela não disse nada. Ela não precisava. A verdade estava estampada em seu rosto, na fria aceitação em seus olhos. A última réstia de esperança nos olhos de Tiago se apagou. Ele viu o nojo nela. Viu o desprezo na face de cada membro da família. Ele estava nu, exposto e irremediavelmente condenado. Seu corpo pareceu desinflar. Os ombros caíram, a cabeça baixou. As mãos, que antes tremiam de ansiedade, agora pendiam inertes ao seu lado. Ele não tinha mais nada. Nenhuma desculpa. Nenhuma mentira, nenhum fio de dignidade para se agarrar. Ele estava completamente destruído. Luana enxugou com as costas da mão, um movimento rápido e decisivo. Pensão, ela repetiu a palavra saindo como um cuspe. É isso que você pensa do nosso filho? Uma conta a ser paga? Um ônus financeiro? Tiago tentou engolir seco, mas sua boca estava completamente árida. Lu, eu juro, foi a Patrícia inventando. Ela é doente. E Dona Marta interveio, seu celular ainda firmemente empunhado. A Patrícia me enviou um áudio. Quero ouvir, Tiago. Quero ouvir sua própria voz dizendo essas palavras. Seu dedo pairou sobre a tela. Foi a gota d'água. O corpo de Tiago pareceu entrar em colapso. Ele não tinha mais forças para negar, para lutar. Ele desabou num canto, encostado na parede, o rosto enterrado nas mãos. Seus ombros sacudiam com soluços silenciosos e convulsivos. Era a imagem da derrota total.
Luana olhou para aquele homem encolhido no chão, o noivo, o pai de seu filho, e não viu mais ninguém. Viu um estranho, viu o vazio. Ela se virou para sua família. Pai, mãe, podem levar minhas malas para o carro, por favor? Seu Álvaro e Carla imediatamente se moveram, pegando as malas. A atmosfera no apartamento tinha mudado. A fúria inicial dera lugar a um silêncio pesado, carregado de tristeza e da crueza da verdade. Enquanto sua família se organizava, Luana caminhou até a mesa de centro. Ela pegou a aliança de noivado. O ouro estava frio entre seus dedos. Ela olhou para ela por um longo momento, lembrando do dia em que Tiago a colocou em seu dedo com os olhos brilhando. Agora, aquela memória parecia envenenada. Em vez de guardá-la, ela a colocou de volta em cima do vestido dobrado. Ela não queria levar nada dele, nada que lembrasse a farsa. Então, ela se ajoelhou com dificuldade, a barriga impondo seu volume, e abriu a pasta azul marinho com as impressões das mensagens. Ela tirou uma única foto que estava no fundo. Era uma ultrassonografia, a primeira. Aquele borrão cinza que era a primeira imagem do seu filho. Ela a guardou no bolso. Tiago, percebendo o movimento, ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Luana, o bebê, por favor, me deixa ver o bebê nascer. Me deixa ser pai. Luana se levantou, ofegante pelo esforço. Ela o encarou e sua expressão era de uma pena distante, quase clínica. Você não merece chamar esse bebê de seu, ela disse, e cada palavra era fria e precisa como um bisturi. Você o reduziu a um custo, um problema financeiro, um encargo. Ela sacudiu a cabeça lentamente. Ser pai é muito mais que DNA ou uma ordem judicial. É amor, é respeito, é honra, coisas que você claramente não possui. Ele tentou engatinhar em sua direção. Eu posso mudar, eu vou mudar, eu farei qualquer coisa. Está feito, Tiago. Ela cortou, recuando um passo. A única coisa que você vai fazer é assinar os papéis da pensão que tanto teme. E acredite, vou garantir que cada centavo seja pago, porque esse bebê vai ter o melhor da vida, vai ter amor, vai ter uma família, vai ter tudo que eu posso dar, tudo que você não foi homem suficiente para oferecer. A família dela estava agora à porta, as malas já no corredor. Dona Marta estendeu a mão para a filha. Vamos, minha filha, já chega. Luana deu um último olhar ao apartamento. Ao vestido abandonado no sofá, ao noivo destroçado no chão, a vida que poderia ter sido e que agora era apenas um monte de escombros. Não havia remorso em seus olhos, apenas a aceitação solene de um capítulo terminado. Ela se virou e caminhou em direção à sua família, para a sua nova vida. Luana! O grito de Tiago foi um uivo de agonia, um som primal de desespero. Não vai embora, por favor! Ele se arrastou pelo chão, mas seu Álvaro bloqueou seu caminho. Seu olhar era uma barreira intransponível. Luana não olhou para trás. Ela saiu pelo corredor, sua silhueta grávida sumindo de vista. A porta do apartamento se fechou com um clique final, cortando o som dos prantos desesperados de Tiago. 2 dias antes do casamento, 2 dias antes de uma vida nova. E ele perdeu tudo, por uma piada, por uma traição, por uma mentira. Dentro do elevador, Luana encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. A mão direita acariciou suavemente a barriga. O bebê chutou, um movimento forte e saudável. Ela respirou fundo, e pela primeira vez desde a tarde anterior, um verdadeiro, ainda que pequeno, sorriso tocou seus lábios. Era o fim, e era também um começo. Fim. Que história devastadora, não é mesmo?
Uma única escolha errada, um momento de arrogância e traição, foi capaz de destruir não só um casamento, mas uma família inteira que estava prestes a nascer. Isso nos mostra como nossos sonhos mais preciosos podem ser desfeitos em um instante por decisões tomadas sem pensar nas consequências. É uma triste realidade. E, infelizmente, essa história foi baseada em um relato real enviado por uma de nossas inscritas. Situações como essa são mais comuns do que imaginamos. Isso prova que devemos vigiar sempre nossas ações e escolher bem as companhias que mantemos ao nosso redor, porque a influência errada e um deslize de caráter podem custar tudo aquilo que realmente importa. E aí, o que você achou? Deixa aqui nos comentários sua opinião, não esqueça de curtir e se inscrever para fortalecer nosso canal. Sua ajuda é fundamental para crescermos e trazermos mais histórias reais como essa. Obrigado por fazer parte da nossa família.